Gente, boa tarde. Então, nessa aula agora eu vou dar sequência, tá, ao assunto que foi iniciado na live, beleza? Dessa semana. Então, é só um complemento e as resoluções das duas questões que eu deixei para vocês como atividade, ok? Então, a gente trabalha aqui a continuação do assunto. A primeira transformação, a gente viu lá na aula que são 3 variáveis: pressão, volume e temperatura, tá? Tá aqui elas, ó. Pressão, volume e temperatura, tá? Mas Boyle, ele deixou uma das 3 constantes, uma das 3 variáveis constantes. Qual foi a que ele deixou constante, então? Foi a temperatura, certo? Então, a temperatura para Boyle era considerada constante. Beleza? Então, para Boyle, a transformação dele, ele considerava como a variável temperatura como uma constante. Belezinha? Beleza? Se a temperatura é constante, então, logo, galera, a gente não vai ter ela na fórmula. Ué, como assim, Danuta? Porque o que vai ser variável, o que vai ser alterado, vai ser a pressão e o volume. Vou botar aqui no outro slide para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. A pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume, dando essa fórmula aqui. Então, se você alterar a pressão, o volume, ele vai ser alterado também, tá? Um exemplo disso que a gente pode tratar, galerinha, é, por exemplo, se eu tivesse uma bexiga fechada, como eu estava mostrando hoje de manhã para vocês, tá? Olha aqui, ó. Vou ampliar aqui. Ó, aqui, ó, uma bexiga fechada, tá? Dentro dele a gente já sabe que possui partículas de gás, beleza? E aí, ó, se você pressionar a bexiga, consequentemente, a pressão interna dele, aliás, se você diminuiu, você começa a compressionar aqui, pressionar a bexiga, então você está aumentando a pressão e diminuindo o volume entre as partículas, tá? O choque entre as partículas vai aumentar. Se o choque entre as partículas vai aumentar, então a pressão entre elas também aumenta. Ou seja, a pressão ela é considerada a colisão entre as partículas ou entre os recipientes. Repetindo, a pressão ela é considerada a colisão entre as partículas ou entre os recipientes. Se não entendeu, dá pausa no vídeo e retorna. A vantagem de aula gravada é essa, né? Beleza. Então, olha só, voltando para cá para o nosso slide. Se caso você tem que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. O que significa dizer isso, Danúbia? Inversamente proporcionais, galera, quer dizer que se você está aumentando a pressão, deixa eu desenhar aqui. Se você aumenta a pressão, o volume ele vai diminuir, certo? Se você aumenta a pressão, o seu volume diminui. Opa. Deixa eu apagar aqui. Se você aumenta a pressão, o seu volume diminui. Entenderam? Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Pensando nisso, se elas são inversamente proporcionais, então a gente pode fazer uma equação de multiplicação. Então, ó, aqui eu tenho P vezes V, que vai ser igual a uma constante. Isso aí a gente não vai quebrar a cabeça com isso, tá bom? Pessoal, ó, vou explicar bem rapidamente aqui, tá? Olha só. O que significa essa equação de Boyle? Isso aqui é a equação de Boyle, tá?
Essa é a transformação isotérmica. Por que isotérmica, Danúbia? Iso vem de igual, tá? Iso vem de igual. E térmica vem de temperatura. Então, vai ser considerado como temperatura constante. Por isso que a gente chama de isotérmica, tá? Então, essa equação aqui em cima, tá? Essa que tá aqui com o retângulo, a gente considera como a nossa equação de Boyle. Belezinha? Ok? Então, ó, o que é SPA e VA, o que é que tá aparecendo aqui, Danúbio, SPB e SDB? É como a questão, o texto sigma está explicando. É um estado inicial do gás, que está em A, e o mesmo gás vai ser alterado, vai ser transformado, vai se transformar em um estado B, vai estar no estado B, tá? Então, quando você altera a pressão, ou o volume, ou os dois ao mesmo tempo, aliás, se você alterar a pressão, você está alterando o volume, né? Se você está alterando a pressão e o volume, então, consequentemente, vai ser transformado posteriormente também. Beleza? Vamos lá para os nossos exemplos, então. Galera, graficamente falando, certo? A isotérmica, ela tem essa característica, tá? No eixo do Y, a gente tem a pressão, e no eixo do X, a gente tem o volume, tá? Ela vai aparecer, a temperatura, ela vai aparecer em forma de uma curva. E a gente chama essas curvas de linhas isotérmicas. Isso é só questão de organização, tá? Por que aparece uma curva? Porque, galera, se uma coisa é inversamente proporcional, a tendência no gráfico é aparecer uma curva, beleza? A primeira questão que eu deixei para vocês, tá? Aí eu vou direto para o nosso exercício, beleza? Nos exercícios, vamos lá. O exercício 1, ele está dizendo que um cilindro com êmbolo móvel. O que é esse êmbolo? É uma tampa móvel, tá? Esse êmbolo que ele fala aqui, gente, vocês podem colocar assim, ó. É uma tampa móvel, tá certo? O como assim, Danúbio? É uma tampa móvel. Pensa em uma injeção. A injeção, se você observar aquela partezinha preta da injeção, você pressiona, ela vai ser movimentada dentro do recipiente sem com que haja um contato com o gás externo. Não entendi, Danúbia. Olha só. Aqui, ó. Ó, gente, nesse slide aqui, tá? Ó, o êmbolo é isso aqui, ó. O êmbolo é isso, ó. Deixa eu botar de outra cor. O êmbolo é isso aqui, ó. Essa tampa, ó. Isso é uma tampa móvel. A gente chama ele de êmbolo, tá? Êmbolo, tá? Isso aqui, ó, ela vai fazer com que ela se movimente dentro do recipiente. Ela vai subir ou descer, tá? Ela sobe ou desce, tanto faz, tá bom? O importante é que ela vai se movimentar dentro do recipiente sem que haja contato com o gás externo. Fazer com que o gás externo entre aqui dentro. Ok? Beleza? Entendido? Então, êmbolo é uma tampa móvel. Se não entendeu, para o vídeo e volta. Tá certo? Se ainda não entendeu, anote depois que pergunta no particular lá no Classroom. E aí, ó, contém 100 ml. O que é esse 100 ml? Vai ser o nosso volume inicial, beleza? 100 ml será o nosso volume inicial de CO2. Mantendo a temperatura constante. Olha a informação importante. Para a gente é importante ainda, por quê?
Porque mais à frente a gente vai ver outros tipos de transformações gasosas. Então, para a gente não misturar, a gente pode deixar, pode anexar aí como uma anotação, tá bom? Se quisermos que o volume diminua, ou seja, se ele está pedindo para o volume diminuir, então aqui, ó, esses 25 ml já vai ser o nosso volume 2. Teremos que aplicar a pressão inicial, ele colocou aqui, ó, de 1 atm. Quase que passava em branco. Pressão 1 atm. Então, ele quer saber a nossa pressão 2, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu... Aqui, peraí, tá, gente? Deixa eu só apagar esse outro. Deixar só esse. Gente, ó, vamos aqui. Então, vamos colocar nossas informações do exemplo 1, do exercício 1. No exercício 1, a gente tem que o volume 1... Pode chamar de volume A, Danúbia, que na fórmula tem volume A, VA. Pode, não tem problema nenhum. 100 ml. P1, ele disse que era 1 atm. V2, ele dá que é igual a 25 ml. E P2 é isso que ele está querendo na questão. Então, vamos colocar uma interrogação. Certo? A nossa fórmula, gente, é qual? A nossa fórmula é P1, eu gosto de colocar P1, tá, gente? Eu estou acostumada, vezes V1, igual a P2 vezes V2. Belezinha? Quem é P1? P1, 1 atm, vezes. Opa, Danúbia, tu não converteu ml para litros. Gente, não precisa converter o volume para litros. Por quê? O volume, a gente só ia alterar para litros se aqui, por exemplo, se fosse 1 litro e aqui fosse 25 ml, tá? Se fossem unidades de medidas diferentes, aí vocês teriam que alterar. Mas como é ml aqui e ml aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Unidades iguais para a mesma grandeza, no caso aqui a grandeza é o volume, a gente não altera. Vezes 100 é igual a P2, que ele quer saber, vezes V2, que é 25. Aqui a gente faz meio pelos extremos, né? Para ficar, então, P2 é igual a 100 dividido por 25. 100 dividido por 25, vocês já sabem a resposta, que vai ser 4 atm, ok? Então, a resposta do exercício 1 vai ser 4 atm, ok? Gente, vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele está dizendo que, sem alterar a massa e a temperatura, olha, sem alterar, então quer dizer que a nossa temperatura ela é constante. Então, a primeira informação. Então, a gente tem a presença de uma transformação isotérmica. Desejamos que o sistema ocupe 800 ml, tá? O que é esse 800 ml? Vai ser o nosso V1, volume inicial. E uma pressão inicial de 0,2 atm. Então, isso aqui vai ser a nossa pressão. Passe para a pressão de 0,8 atm. ATMs, galera, para quem não sabe, são atmosferas, tá bom? A atmosfera a nível do mar é um atm, belezinha? Então, ele quer saber, nessa outra questão, ele quer saber o volume 2. Vamos lá? Vamos, então? Vamos primeiro colocar os dados da questão, né? Deixa eu apagar isso. Isso aqui eu vou ampliar um pouquinho. E vamos colocar aqui. Exercício 2. E aí, ó, vamos lá. V1 é igual a 800 ml. P1 é igual a
0,2 atm. P2 ele dá logo em seguida, que é 0,8 atm. E o nosso volume 2 foi o que ele quer saber. Vamos colocar uma interrogação. Então, novamente, a gente vai reforçar aqui a nossa fórmula. A nossa fórmula da lei de Boyle, né? Que é a transformação constante, que é a temperatura constante. Nós temos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes P2. Galera, ó, substituindo aí, então vai ficar P1 0,2 vezes V1 800 ml. Ué, Danúbio, a gente tem que converter nesse caso? Vamos dar uma olhada lá na questão, ver se precisa ser convertido? Não vai precisar ser convertido, porque todas as opções estão... alternativa na primeira questão é a letra B, né? Todas as opções aqui, as alternativas, estão todas em ml, então não precisa vocês converterem, tá bom? Continuando. Ó, P2 vai ser 0,8 vezes V2, que ele quer saber. Ok, vamos para cá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, vai ficar 0,2 vezes 800, 8 vezes 2, 16. Tendo uma casa para trás, aí então vai ficar 160. Opa, 160 igual a 0,8 V2 vezes V2. E aí, gente, ó, quem está multiplicando, desce dividindo, então vai ficar V2 é igual a 160 dividido por 0,8. Que vai dar quanto? Façam a continha aí na mãozinha. Então, fazendo a divisão, nós temos que V2 é igual a 200 ml. Gabarito da questão, letra D, certo? Valeu e muito obrigado e até a próxima aula.